sabemos o que a Segunda Guerra significou para o mundo, para a sociedade humana, para os direitos individuais e coletivos, ou seja, a questão do Holocausto é um problema da humanidade, não é um problema dos judeus. Meu nome é Walter Feldman, atualmente tenho 71 anos, 40 anos de vida política, sempre representando a nossa coletividade aqui em São Paulo e no Brasil. Meu pai é de origem polonesa, veio para o Brasil em 1936, já sentindo a aproximação do nazismo. Todos nós conhecemos o papel que teve a Polônia no início da guerra e na destruição da comunidade judaica naquele país, que persiste de certa forma até hoje. Minha mãe veio da Letônia, mas após a Primeira Guerra Mundial, e eles se encontram aqui no início dos anos 50. Eu nasci em 54. A formação ela é muito judaica, ou seja, meu pai era um professor de hebraico. Nós moramos muitos anos no interior de São Paulo, na cidade de Itu. Todas as festividades, todas as tradições, tudo nós tivemos, seja a partir do meu pai e da minha mãe, mas também dos pais deles. O pai do meu pai, meu avô, era Razan, nas sinagogas aqui de São Paulo. Meu avô materno trabalhou em escola judaica. Eu tenho uma tradição, Célia, de rabinos, um grande rabino, inicialmente na União Soviética, depois ele se transformou no grão-rabino da Letônia. Inclusive, eu encontrei em Israel acompanhando o presidente da Letônia, e ele sempre vinha para o Brasil como orientador do Lubavitch aqui. E sempre que ele vinha, nós nos encontrávamos, eu fazia todo um relato da minha vida na comunidade judaica, da minha participação política, e ele sempre, como todo grande rabino, me dando as orientações filosóficas, culturais e da nossa tradição. Eu, quase 40 anos, acompanhei a nossa coletividade em todas as suas atividades, sejam festivas, sejam de lutas, de reivindicações, nos conflitos que havia em Israel. Nós fazíamos muitas vezes as ponderações e o diálogo com as comunidades árabes aqui do Brasil, sempre no ritmo e na cultura de paz, preservando o Brasil dos conflitos do Oriente Médio. Eu criei aqui no estado de São Paulo, como deputado estadual, o Conselho Estadual pela Cultura de Paz, que inclusive entrou no caderno da Unesco como uma das grandes iniciativas parlamentares do mundo, na lógica de defendermos institucionalmente as relações diplomáticas, sempre nos preservando contra conflitos sangrentos. Quando fui a Brasília como deputado federal, eu criei o Conselho Nacional pela Cultura de Paz, sempre tentando levar nos meus mandatos essa ideia de que o diálogo sempre seria fundamental. Eu participei muitos anos da Comissão de Relações Internacionais da Câmara Federal, participei de muitos debates sobre conflitos internacionais, não apenas no Oriente Médio, mas conflitos que envolviam a Rússia, a Ucrânia, envolviam a Armênia, o Azerbaijão, tudo que vinha de conflitos e que queria, de certa forma, envolver o Brasil e algum posicionamento, eu sempre me manifestava em relação à cultura de paz. E eu criei em São Paulo, no meu mandato aí como presidente da Assembleia, o Conselho das Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras, compreendendo São Paulo como uma ONU estrutural, ou seja, não há nenhuma cidade do mundo que tenha tantas comunidades organizadas e representantes de povos que para cá vieram por vários motivos, de ordem econômica, de ordem política, social.
E hoje o CONSC ainda existe, o Conselho de Cultura e de Paz ainda existe. Eu estou trabalhando para reativar o Conselho Nacional pela Cultura e de Paz, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos. E eu diria, Célia, todos os grandes momentos de conflitos nós estivemos presentes para dar uma contribuição em diálogo com a comunidade síria, libanesa, mesmo as representações palestinas aqui em São Paulo, sempre mostrando a nossa disposição de transformar o Brasil num núcleo onde as relações sociais, políticas, econômicas se preservavam, independente das diferenças. Eu me lembro momentos muito quase mágicos, como presidente da Assembleia, recebendo toda a comunidade. Lembro de um convite que fiz a toda a comunidade judaica para que visitasse o governador, o primeiro governador judeu, que mesmo de forma interina assumia em São Paulo. Nós fizemos uma grande festividade judaica na época do Mário Covas, mostrando as nossas tradições, a nossa cultura, a nossa gastronomia, nossa dança. Deixei de estar sempre presente, levar com toda a força aquilo que nós acreditávamos que era o mais adequado e o mais conveniente para aquele momento. Sabemos o que a Segunda Guerra significou para o mundo, para a sociedade humana, para os direitos individuais e coletivos, ou seja, a questão do Holocausto é um problema da humanidade, não é um problema dos judeus. O dia de homenagem às vítimas do Holocausto sempre foi um momento de grande congregação de todas as linhas políticas e ideológicas, compreendendo que nessa questão não há divisões, né? Nem pode haver divisões, e não é um problema absolutamente momentâneo que nos afasta dessa lógica, que é uma lógica muito mais profunda, que é a defesa permanente dos direitos individuais e coletivos, a preservação das tradições e a memória daquilo que nós sabemos nunca mais deve se repetir. Nós temos um conjunto fantástico de preconceitos, né? Na questão de gênero, de raça, entre aspas, de pele, de sexualidade, de todos os tipos, e tem uma tendência do ser humano de sempre ter algum preconceito. Eu diria que nos momentos de grave crise, o que a gente espera dos estadistas é eles nunca darem uma sinalização para uma população que às vezes não tem formação política, histórica adequada, de caminhar para qualquer tipo de preconceito. Então, um dos graves preconceitos da humanidade é o antissemitismo, e nós não podemos, hipótese nenhuma, contribuir para que isso volte a ter os índices que aconteceu no passado e que volte a acontecer, estimulado, inclusive, por governantes. A recomendação é conservar a excelente, a extraordinária e a reconhecida diplomacia internacional em relação a ser um país que sempre ajuda na resolução de conflitos. Depois de vários mandatos, tive 7 mandatos, vereador, deputado estadual, deputado federal, em quase todas as funções aí do governo do estado, do município, funções também executivas, de representação. Você sabe, eu fui trabalhar na área do futebol, que eu imaginava ser um instrumento poderosíssimo de diplomacia internacional, de educação da população. Eu não fui lá para assistir jogos e nem para torcer para o meu clube. Eu fui lá imaginando que o futebol, como uma mágica e um instrumento poderosíssimo de representação do Brasil lá fora, eu poderia dar uma dimensão mais educacional, mais social, mais integradora, mais de cultura de paz, que o futebol também realizava. Eu creio que cumpri esse papel durante 6 anos que lá fiquei, e isso fez com que eu encerrasse, de certa forma, o meu ciclo político. E hoje eu sou, como eu te disse, presidente de um tema que considero fundamental na transformação da pirâmide humana,
que essa nova conquista de uma longevidade ativa e saudável, é que a gente, após 60, 70, 80, quantos anos for, nós ainda temos que ter uma vida social, política, se possível econômica, produtiva. Profissionalmente, Célia, eu participo de uma empresa de saúde digital. Do ponto de vista empresarial, nós já atendemos milhões de pessoas no Brasil, estamos agora expandindo internacionalmente para Colômbia, Chile, Canadá, Espanha, México. A minha área, que é a área de saúde, para a gente estender o acesso à universalidade, eventualmente à gratuidade na área pública, melhorando as condições de vida e de saúde da população do Brasil e em qualquer lugar do mundo que aceite a tecnologia e os novos conhecimentos da inteligência artificial que estão no momento absolutamente explosivo. Então, também nessa fase da vida, muito feliz, muito empolgado, muito animado, ainda com muitas tarefas a cumprir. Que a questão ética me parece central, Célia, central. Ou seja, sem isso é muito difícil construir a sociedade que nós sonhamos. Fim dos oportunismos, fim da esperteza, você trabalhar corretamente, nunca, hipótese nenhuma, perder os seus valores e querer aproveitar a oportunidade se desviando das suas juízes e sujando o seu nome. Nunca tive nenhuma manifestação antissemita. Possível, eu consegui na minha vida, apesar de trazer, nunca neguei a minha origem, nunca deixei de me manifestar positivamente a favor da nossa comunidade, mas eu nunca tive nem daqueles segmentos teoricamente adversários em alguns momentos, como eventualmente parte da comunidade árabe, ou mesmo os palestinos, eles sempre me viram como um democrata. Então, eu nunca tive, na minha vida, seja de forma aberta ou velada, nenhuma manifestação antissemita. Eu falo isso com muita alegria. Então, a cultura judaica muito forte na minha vida, na minha formação, e manifestações antissemitas jamais eu tive na minha vida. Teve um momento muito forte quando de um conflito Israel e Líbano. O único momento, eu era deputado federal, é o único momento onde houve um nível de atrito, particularmente em São Paulo, mas no Brasil, manifestações de parlamentares de origem libanesa, particularmente, muito fortes em Brasília, e eu sempre mantive com todos eles um diálogo muito forte e nunca permiti que um conflito no Oriente Médio fosse importado para cá. Então, não me lembro exatamente o ano, mas eu sei que eu era deputado no conflito Israel e Líbano. Houve um momento tenso, onde eu diria que a ponderação e o diálogo impediu que nós importássemos aquele conflito para cá.